Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos para os irmãos, as irmãs, nossos jovens, adolescentes e crianças, que todos nesse momento possam estar tirando proveito desse momento especial que nós estamos dedicando às terças-feiras em fazermos estudos. Antes de mais nada, vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos. Queremos agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesse momento estudando e que o Senhor nos dê a medida certa, a palavra necessária, o entendimento correto sobre tudo aquilo que faz parte da história da nossa fé. Nós assim agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, a saudade está grande, né? Os irmãos estão com certeza aí também com uma imensa saudade, mas a gente vai seguir firme aí até, né, nesses estudos, até a gente conseguir nos reunir de fato. Enquanto isso, a gente vai fazendo tudo que a gente pode para poder estarmos juntos, de alguma maneira juntos, né? Bom, irmãos, vamos lá. Como eu sempre falo, nós iniciamos esse estudo falando que a origem, o conteúdo dele é um conteúdo não doutrinário, é um conteúdo histórico. Então a ideia aqui não é a gente falar sobre questões que envolvem doutrinas, tá certo? São sempre questões históricas. Eu gosto de falar isso porque isso nos conduz ao entendimento do propósito do estudo, né? É importante a gente visualizar isso. E a gente tem aprendido aí ao longo dos estudos, se os irmãos assim desejarem, alguém esquecer ou não viu algum vídeo, dá uma olhada lá nos vídeos anteriores, onde nós já falamos sobre, né, a Septuaginta, o cânon do Novo Testamento, falamos sobre os períodos da patrística, da Idade Média, do pós-reforma protestante. Tudo isso daí foram temas que foram tratados nessas terças-feiras. Então tem sido muito importante, nós julgamos assim, ser muito importante esses estudos. E espero que a gente esteja conseguindo passar para os irmãos de uma maneira que seja de fácil entendimento. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante. Quando nós falamos assim, irmãos, tudo é importante, né? Mas quando nós falamos assim, por exemplo, daqui a 50 anos, os filhos dos nossos filhos, eles estarão estudando nos livros de história sobre um período que houve de uma quarentena, que botou em quarentena o mundo inteiro, e a igreja, ela está inserida dentro desse contexto histórico. Então, quando nós analisamos o contexto histórico, né, nós saímos ali, digamos, de dentro do foco do estudo maior da igreja, né? E olhamos o que estava acontecendo em volta, né? Quando Cristo, por exemplo, ele lança os alicerces da igreja, o fundamento da igreja no seu início base, a igreja vivia um contexto histórico, os imperadores de Roma. Então, ao eles anunciarem a fé, eles eram lançados, por exemplo, nas arenas para lutar contra os leões. Então, tudo isso é contexto histórico, não está escrito nas escrituras, não é? Mas está ali nas linhas da história da qual nós fazemos parte. Então, esse é o objetivo do estudo. Tendo dito isto, hoje nós vamos falar sobre isso daí, ó, um importante período chamado período intertestamentário. Tá? Nós primeiros precisamos compreender o que é o período intertestamentário. Bom, vamos então contextualizar aí já desde o início. Esse período ele corresponde àquele período que vai separar o Novo Testamento do Antigo Testamento. E aqui nós vamos ter algumas pequenas divergências de data, coisa de um ano para cá, um ano para lá, porque cada linha vai ver a coisa sobre um aspecto, mas o importante é que vai estar aqui desenhado de maneira bem correta aquilo que a gente precisa entender desse período. Esse período ele marca, como eu falei para os irmãos, um período de 400 anos. Tá? Uma vez nós falando aí sobre data, alguém me perguntou sobre a questão das datas, por que aumenta para trás? Bom, nós temos como base aí o nascimento de Cristo.
tudo que é do nascimento de Cristo para a nossa época vai aumentando. Ou seja, ano 1 é o ano Cristo, né? O ano de Cristo, nascimento de Cristo. Então nós temos ano 1, ano 2, ano 100, ano 200, ano 2020. Então chegamos a nós. Quando nós olhamos para trás, essa data ela vai aumentando para trás. Então, por exemplo, eu tenho 10 anos antes de Cristo. Se eu for mais para trás, eu tenho 20 anos antes de Cristo, 30 anos, 100 anos antes, 400 anos, 500 anos antes de Cristo. E hoje, o foco do nosso estudo é falar sobre o período intertestamentário, que é justamente um período de 400 anos antes de Cristo, tá? Esse período vai justamente ser essa separação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Esse período, como podemos ver aqui, ele pode ser dividido em 4 partes, tá? O Império, nós temos aí o Império Persa, que ele vai de 430 a 331. Depois eu vou estar transcorrendo melhor no estudo, falando sobre essas datas, que na verdade aqui, por exemplo, não é 430, tá? E eu vou explicar aos irmãos por que depois. Período grego, que vai do 331 ao 167. Também vou estar falando para os irmãos que dentro desse período grego, nós vamos ter aí uma coisa à parte, um momento à parte do nosso estudo, tá? O período macabeu, que vai de 167 a 63 antes de Cristo. E nós temos aí o período romano, que vai de 63 até os dias de Cristo, aí passando, né, um pouco, até relativamente bastante, né, da época, porque o Império Romano só vai cair lá no ano 476 depois de Cristo, que é quando começa a Idade Média. Os irmãos já, né, lembraram aí do nosso estudo anterior. Bom, sobre isso daqui eu falei para os irmãos que aqui tem uma mudança na data. Por que nós colocamos ali 430, tá? E não falamos lá de realmente quando começou o Império Persa a dominar? Bom, porque nós estamos falando do período intertestamentário. E no ano 430 ao ano 420, nós temos ali ainda a última manifestação profética de Deus na terra, que é a voz do profeta Malaquias. Mas os persas, eles já dominavam o povo judeu desde 538, né? Quando eles, na verdade, ganham os babilônicos e eles liberam o povo israelita, né? Os judeus, a voltarem para Jerusalém. Ou seja, nesse período nós tivemos aí uma série de momentos em que Deus ele falou com o povo, com Esdras, com Neemias, com Malaquias e com tantos outros, né? Zorobabel e tantos outros. Porém, é esse período aqui que está dentro do período intertestamentário, tá? Esse período, ele, por exemplo, algumas pessoas costumam dizer que é o período de silêncio, onde Deus ele não se manifestou de uma maneira pontual, né? De uma maneira da qual Deus ele sempre se manifestava com uma voz ativa ao seu povo. Por quê? Porque o profeta Malaquias ele vai profetizar ao povo entre 430 e 420 antes de Cristo, e depois do profeta Malaquias, nesses 400 anos que se segue até o nascimento de Cristo, nós não tivemos uma manifestação pontual, né, da voz de Deus na terra. Deus agia de outras formas, mas uma manifestação pontual da voz de Deus nós não tivemos. Tá certo? Então, vamos dar aí continuidade, então. Período de soberania persa. Esse período, então, nós já vamos colocar aqui. Olha aí, uma nova data que eu já estou colocando. 400 a 331 a.C. Por que isso, Guedes? Se nós já vimos que é 538. E ali você fala que foi 430. Bom, lembrando, 538
os persas eles começam a dominar, mas nós não estamos no período intertestamentário. No ano 430, nós ainda temos a voz do último profeta, que é o profeta Malaquias. Então também não seria a fonte do nosso estudo. Quando o profeta Malaquias morre, aí sim, aí há um silêncio de Deus nesses 400 anos que se seguem até o nascimento de Cristo. Por isso eu coloquei aqui ano 400 ao ano 331, é o chamado soberania persa. Vamos ver então o que aconteceu. Israel estava sob o controle do Império Persa entre 400 e 332 a.C. Os persas deixaram os judeus praticarem sua religião com pouca interferência, até mesmo dando-lhe permissão para reconstruir e adorar no templo. Isso, inclusive, não está só nas linhas da história, mas também está registrado em 2 Crônicas 36, 22 ao 23 e em Esdras 1, do 1 ao 4, tá certo? Então esse período aí, e eu quero já adiantar aqui para os irmãos que eu estou preparando, acredito que para a semana que vem, um estudo que vai falar sobre o período histórico do exílio babilônico, tá certo? Então nós vamos estudar bastante sobre isso daí. Como não é foco do nosso estudo hoje apenas a gente cabe entender que no período de 400 a 331 a.C., os persas eles dominavam os judeus. Tá? Então o que eles faziam? Eles permitiam, por exemplo, que os judeus tivessem uma liberdade no tocante aos seus cultos. Inclusive, foram os persas, através de Ciro, que permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e lá reconstruíssem o templo. Tá certo? Depois desse período nós vamos ter Neemias também, quando Neemias ele vai para lá para reconstruir agora, não mais o templo propriamente dito, mas os muros da cidade que estavam em ruína. Tudo isso está dentro desse período aí, de 400 a 331 antes de Cristo, tá certo? Então, vamos então aí dar continuidade, Depois nós temos o período de supremacia grega, tá? É interessante que eu falei para os irmãos que nós íamos ter um caso à parte na supremacia grega. Por quê? Porque essa supremacia grega, ela vai se estender aí um longo período. Mas dentro desse período, a primeira parte dele e o motivo pelo qual ele acontece é muito curto. Bom, nós temos aí Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele governou, ele reinou entre 333 a 323 a.C. Alexandre, ele derrotou o exército medo-persa, que é aquele da qual dominava, anteriormente, em 333, está aqui o início dele, tornando o Império Grego a maior potência do seu tempo. Ele estendeu o seu domínio até o Egito, Ásia Menor, Babilônia e Persa. Então vamos entender aí, todos nós aí, do mais novo, talvez não tão mais novos, mas a nossa meninada aí dos adolescentes, todos já estudaram sobre Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele viveu pouca coisa, ele morreu com 33 anos de idade, mas ele teve 10 anos de uma intensa guerra, e ele reinou imperou sobre muitos lugares do mundo. O seu império ele se estendeu aí, foi um dos maiores que já houve, ele ganhou muitas terras. Bom, nessa época aí, Alexandre, ao ganhar todo esse terreno, acontece algo de interessante, porque ele viveu praticamente esse reinado aí por 10 anos, e depois Alexandre o Grande morre. Tá? Então vamos dar continuidade, a semelhança dos persas, ele tratou os judeus com tolerância, promoveu o florescimento do idioma e da cultura grega e fundou diversas cidades, entre elas está Alexandria. Aí está a foto ilustrativa, ilustrativa de Alexandria. Alexandre o Grande, como eu falei com você, ele queria que a visão grega
fosse para todo o mundo. Então o que, que ele faz? Ele começa a colocar, a helenizar, né, todos os impérios da qual ele vencia. E isso daí vai ter algo importante no conteúdo da nossa história, da nossa fé, porque é disso daí que vai surgir a Septuaginta, que nós já falamos na semana passada e vamos falar rapidamente hoje, tá certo? Essa cidade aí é chamada a cidade de Alexandria, onde Alexandre ele vai construir essa cidade, né? É uma cidade totalmente nova, e essa cidade aí ela ficava localizada no Egito. E nós vamos entender por que eu coloquei essa cidade, porque era foco muito importante para a gente. Alexandre, ele morreu com 33 anos de idade, 323 a.C., e o seu império foi dividido a seus generais, né? Então Alexandre o Grande, com apenas 33 anos de idade, ele vem a morrer, e os 10 anos que ele tinha imperado no mundo, ele ganhou muitos territórios. Quando ele morre, ele não deixou nenhum herdeiro. Então o que acontece? Os seus imperadores, os seus generais, melhor dizendo, né? Eles dividiram o império de Alexandre o Grande em 4 partes. Então o foco maior do nosso estudo é essa parte aqui, ó, aonde vai ser concentrada a Palestina, que ficou dominada por Ptolomeu, tá certo? Vamos dar então continuidade? Perdura então nos anos de 323 até 198. Lembra que eu falei para os irmãos que a questão grega ali ela era bem maior, mas tinha esse capítulo à parte de Alexandre? Ele iniciou, mas ele morreu logo muito cedo. Mas a continuidade do seu reino, ela ficou com os seus generais, e os seus generais eles dividiram o reino dele em 4. Aquela parte que nós falamos de Ptolomeu vai ser muito importante para a história da nossa fé, tá certo? Vamos lá. Um período, né, de dominação egípcia. Aí a gente fala assim, Guedes, por que então dominação egípcia aí? Porque quando como eu falei para os irmãos, quando esse governo, esse império de Alexandre foi cortado, essa parte do Egito ficou com Ptolomeu. E justamente Ptolomeu ficou, além de toda aquela área ali do Egito, ele ficou com toda aquela área que nós vimos ali, inclusive pegando a região da Palestina. Isso daí vai ser foco importante do nosso estudo. Por volta do ano 320, Ptolomeu passou a dominar a Judéia, tá? Sobre esta dinastia, o povo judeu vivia pacificamente. A colonização judaica no Egito foi incentivada, resultando na tradução da Septuaginta. Olha aí que interessante, Guedes, nós falamos aí na semana passada sobre toda a Septuaginta, mas agora nós estamos vendo a história da história, né? Ou seja, o conteúdo histórico que estava envolvendo a Septuaginta. Os irmãos percebem como é importante a gente entender como esses períodos eles são... como vale, né, nós observarmos esses períodos? Pois é. Bom, ali no ano 320, Ptolomeu começa então a reinar também sobre a questão da Judéia. E ele o que fez? Ele fez com que o povo judeu fosse inserido dentro do contexto do Egito, ou seja, ele chamava o povo para colonizar o Egito, e os judeus assim o fizeram durante um longo tempo. Chegou um determinado tempo que esse processo de helenização, né, ou seja, de você colocar a visão grega, né, por todo o império afora. O que acontece? Nesse período, nós temos ali que na Biblioteca de Alexandria, eles tinham a maior biblioteca do mundo. E eles queriam uma versão da Bíblia hebraica para o grego. Por que o grego? Porque o grego era a voz comercial daquela época, né? Era a voz como hoje é o inglês, como nós falamos para os irmãos aí no estudo anterior. Então o que eles fazem? Eles traduzem a Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução, como falamos para os irmãos, ela tem o nome de Septuaginta. Ela começou com a Torá, tá certo? Que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? A chamada Torá, e depois ela se estende
também aos demais livros. Também falamos para os irmãos que, nesse contexto da Septuaginta, alguns livros, na verdade muitos livros, foram traduzidos e inseridos na Septuaginta e não foram considerados canônicos pelos judeus. Tá certo? Por isso que nós temos aí essa divergência de cânon relativo ao Antigo Testamento, tanto da Igreja Católica Apostólica Romana, quanto da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, como eu falei para os irmãos, ela utilizava muito mais livros, quase toda a Septuaginta. A Igreja Católica, ela inseriu 7 livros a mais, né, da Septuaginta do que nós. Então, os demais livros para a Igreja Católica também é considerado apócrifo, tá? A Igreja Católica considera apócrifo os demais livros que não pertencem ao seu cânon. E esses 7 livros que eles colocaram da Septuaginta a mais, eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, livros que foram canonizados posteriormente. E nós, evangélicos, né, protestantes, seguimos à risca o cânon da Bíblia hebraica, ou seja, aqueles 39 livros que está no nosso Antigo Testamento. Essa é a diferença básica da questão aí da Septuaginta, que é essa tradução de todos os livros, né? Podemos dizer assim, que envolvia a questão do Antigo Testamento para a tradução grega, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Depois nós temos aí, passados esses anos todos, nós temos do ano 198 ao ano 166 o jugo sírio. Isso daí também vai ser importante, porque depois de haver permanecido como tributário do Egito por quase 100 anos, a nação judaica caiu sobre o poder dos reis sírios no ano 198. Os irmãos observam que cada vez nós vamos nos aproximando mais do nascimento de Cristo. E esse período intertestamentário, ele teve muita turbulência histórica, muitas guerras, muitos impérios, ali brigando com o outro, e os judeus ficavam sempre no meio disso, né? Os judeus ficavam ali um pouco tanto que perdidos, ora estavam sob domínio de um povo, ora estavam sob domínio de outro povo. Então isso daí nós sabemos que aconteceu na história. Embora estes monarcas hajam inicialmente favorecido aos judeus, Antíoco IV, isso aqui é importante que nós observemos, Antíoco IV, no ano de 176 a 164, da qual ele governou, está dentro dessa época. Por quê? Porque os sírios, eles tiveram vários governadores nessa época, não tive apenas um, teve vários. Quando chegou em 175, Antíoco IV, ele odiava o povo judeu. Olha aí que coisa interessante, né? E ele destituiu o sumo sacerdote e proibiu o sacrifício diário no templo. E profanou o templo, erigindo um altar a Zeus. Olha só, irmãos, a coisa era muito séria e profunda. Nessa época, como eu falei para os irmãos, não havia uma manifestação de Deus no tocante à sua voz. Não havia palavra profética, não havia teofania, né, onde Deus ele se manifestava de alguma forma através do anjo. Ou seja, não havia essa manifestação em todos esses 400 anos. Isso não significa que o povo judeu não praticassem a sua fé. Eles praticavam a sua fé. No entanto, esse período marca um silêncio importante de Deus no tocante à história da humanidade. Nesse período, como falamos, Antíoco IV, esse homem, ele faz o quê? Ele odiava o povo judeu. O judeu, ao longo dos anos aí, ele teve muitas pessoas nas suas histórias que odiavam os judeus. Futuramente vai estar dentro da nossa história aí um estudo sobre os judeus, a questão da Segunda Guerra Mundial. Futuramente também iremos falar sobre isso. Mas vamos lá. O que acontece? Esse homem, ele profana o templo, ele abole os cultos, ele destitui
Bom, queridos, eu precisei fazer aí um corte no vídeo porque o cachorro começou a latir desesperadamente, mas não vamos perder não, né? Então vamos dar continuidade. Nós estávamos falando justamente sobre essa questão dos judeus serem tão perseguidos ao longo da história, tá certo? E isso daí vai trazer uma fase agora, um momento muito importante nessa continuidade, porque vai ser chamada de a Guerra de Libertação dos Macabeus, que vai se estender do ano 166 ao ano 63 antes de Cristo. E aqui cabe mais uma vez a gente lembrar que estamos cada vez mais se aproximando do nascimento de Cristo, não é verdade? Bom, vamos lá. No ano 167 antes de Cristo, o sacerdote Matatias, pai de 3 filhos, Judas, Eliezer e Simeão, levou o povo a um fervor religioso e pela defesa da fé judaica. Judas, que era o filho dele, né, destacou-se pelo gênio militar e venceu várias batalhas contra as forças superiores. Promoveu a purificação do templo e restaurou o culto a Jeová. Aí a gente precisa aí, né, olhar o que aconteceu um pouquinho antes, porque se a gente vê ali a questão do domínio sírio, houve um determinado tempo, justamente em que Antíoco IV, ele faz o quê? Ele faz aquele processo de destituir o sacerdote, ele termina o culto, ele erege um altar a Zeus, né? E mais ainda, a história conta que ele não somente isso, mas ele chegou ao ápice da profanação, que ele quis sacrificar um porco no altar. Então, para os irmãos ver a que ponto que chegou as coisas nessa época. Era um período muito difícil para os judeus. E isso, como eu falei para os irmãos, levou o sacerdote Matatias a levar o povo a um fervor religioso em defesa da sua fé. E um dos filhos dele, chamado Judas, ele tinha aí um domínio militar bem hábil, e ele levou o povo à libertação por um período interessante que vai de 166 a 63 antes de Cristo. Tá? Vamos dar continuidade então à intervenção do Império Romano. Como vimos, de 166 a 63, nós tivemos esse período em que os macabeus, é chamado de libertação dos macabeus, né? O povo judaico, o povo judeu, ele viveu ali uma fase muito tranquila, uma fase muito próspera, tá? Quando acontece então, no ano 63, que o general Pompeu, ele tomou Jerusalém, né? Os judeus constantemente acontecia isso com eles. E ele subjugou a nação judaica, deixando como governador Hircano, II, que foi morto e sucedido por seu filho Herodes o Grande. É isso mesmo que os irmãos entenderam. Ele foi não só sucedido por Herodes o Grande, como também foi morto por ele. Herodes o Grande, ele matou seu pai, ele matou seus irmãos, mandou matar muitos dos seus generais, né? Era um homem altamente violento e ele veio a tomar o poder nessa época. Bom, é este Herodes que governava na Judéia quando aconteceu o nascimento de Jesus. Aí nós vemos na Bíblia já, né, o Herodes. Quem é esse Herodes, Guedes? Esse Herodes é justamente filho de Hircano II, né, que governava a Judéia naquela época. Então Herodes mata o seu pai, toma o poder. E Herodes, ele era meio estranho, porque ele queria muita simpatia dos judeus. Ele, por exemplo, reconstrói o templo, que nós chamamos inclusive de Templo de Herodes. Bom, futuramente nós vamos falar sobre essa questão histórica que houve, o templo ele passou sobre 3 grandes reformas. Primeiro foi o Templo de Salomão, né, a inauguração do Templo de Salomão. Depois, quando o templo é destruído no período babilônico, nós temos a reconstrução dele, é o chamado Templo de Zorobabel. E depois, novamente, o templo é destruído e nós temos o Templo de Herodes, que é justamente esse Herodes que nós estamos falando aí. Esse Herodes é esse mesmo Herodes descrito na Bíblia, tá? Em que houve o nascimento de Jesus e ele quis matar, né, o Senhor Jesus. Bom, este período
de intertestamentário, de silêncio de Deus, foi quebrado quando um anjo de Deus foi enviado para falar sobre o nascimento da voz que clamaria no deserto. Bom, todos nós sabemos aí disso importante. Como falamos no início, esse período intertestamentário, ele é muito profundo no que tange a essa parte de silêncio de Deus. É claro que esse silêncio de Deus, é importante que se diga isso, ele é tido para nós protestantes. Porque, por exemplo, a Igreja Católica, ela tem em um dos seus livros da Bíblia, justamente Macabeus. E Macabeus é naquele período de 166 a 63 a.C. Então, para a Igreja Católica, esse período houve a voz de Deus de forma pontual na Terra, quando ela considerou ser canônico o livro de Macabeus. Tá certo? Não é o que nós acreditamos. Esse livro ele tem conteúdo histórico, mas ele não é para a gente um livro canônico, nem para nós e nem para o povo judeu, tá? Nem para o cânon hebraico, tá certo? Bom, então, como falamos para os irmãos, essa voz, né, de Deus, ela vai soar novamente justamente quando o Senhor envia o seu anjo para falar sobre a voz do nascimento, né, da voz que clamaria no deserto, que viria a ser João. Então nós lemos aí lá no livro de Lucas, olha aí, Lucas capítulo 1, do 5 ao 13. Eu acredito que é isso, no final a gente vai ver. Existiu no tempo de Herodes, olha aí que interessante, né? Esse Herodes. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E era ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Bom, queridos, como os irmãos puderam ver, foi nesse momento em que nós tivemos ali a voz de Deus, né, de forma representativa na terra. É quando o Senhor, então, ele se manifesta através do seu anjo ao sacerdote Zacarias e anuncia que Isabel, sua mulher, e ele teriam um filho que se chamaria João. E esse João é aquele mesmo João que batizou Jesus e foi a voz que clamou no deserto. Esse período intertestamentário, como nós falamos, ele marca ali toda a história, né? Toda uma história do povo judeu, mas ele também marca a questão desse silêncio de Deus. Eu espero que a gente tenha conseguido manifestar com clareza esse período. Eu sei que nosso tempo ele é basicamente curto. Eu tenho tentado não fazer vídeos longos, porque no tocante ao ensino, o vídeo longo ele vai fazer com que a nossa mente em algum momento perca foco da direção. Então nós estamos tentando ser o mais direto o possível, né? É claro, não deixando aí os fatos importantes passarem desapercebidos. Eu estou tentando ser o mais claro possível, mas a gente vai seguindo junto. Nós falamos aí sobre esse período intertestamentário e estamos agora preparando aí um próximo estudo que vai falar também sobre a questão do exílio babilônico no tocante à sua história. Tá certo, querido? Bom, fiquem na paz, Deus abençoe a todos nós, que possamos aí esperar o próximo vídeo. A saudade está muito grande. Um abraço.